bater um papo aqui nós três hoje. Eu quero saudá-los em primeiro lugar. Eu vou fazer umas perguntas mais teológicas para o Leonardo, jogar para atualidades para o Guilherme Boulos, mas é uma triangulação. Guilherme, é como se fosse o ataque do Flamengo, entendeu? Assim, vai dar certo. Não sei se essa é uma boa metáfora, mas vamos seguir, vai dar certo. Vamos seguir. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Vocês são duas pessoas muito importantes mesmo na minha vida, na minha formulação de mundo, na minha compreensão teológica e na minha prática política. Leonardo, queria começar com você. Nós estamos no domingo da ressurreição, mas antes da ressurreição tem a sexta-feira da paixão, da crucificação de Jesus Cristo. E eu queria te perguntar, qual é a tradução que Jesus faz de Deus na cruz? Que Deus é esse que na história é crucificado? Bom, boa tarde a todos e quero saudar especialmente a você, Henrique, a você, Guilherme, que são duas referências para nós também, uma na espiritualidade, outra na política. E vamos conversar sobre a ressurreição, mas ela chega antes pela paixão, pela cruz. E na cruz eu acho que se revelam duas coisas. Primeiro, que Jesus passou pela grande tentação da desesperança. Ele que pregou pelo mundo, que só fez o bem nesse mundo, curou, ressuscitou mortos, e agora está sozinho, nu na cruz. Os apóstolos foram embora e ele ficou sozinho, e a tentação mais terrível do ser humano não é da fé, é da esperança, porque aí perde o sentido. E aí o grito dele, que é conservado em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus, Deus, por que me abandonaste? É o auge do inferno da solidão. Ele passou isso. Então, eu acho que essa dimensão é importante, que cada um de nós pode passar por profundas depressões, e é o profundo da alma, ele está junto. A segunda, ele mostrou a solidariedade com todos os sofredores e crucificados do mundo. E por isso a crucificação nele, que foi imposta, não é que ele buscou a crucificação, é a consequência de um juízo duplo, religioso e político. Mas ele acolheu, sofreu, mas em solidariedade com todos os crucificados da história. E eu acho que o terceiro motivo, a terceira dimensão, é a última palavra dele. Ele já não se centra mais nele mesmo, ele se confia o mistério todo e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas aí São Marcos diz, dando um imenso brado, ele expirou, morreu. Perfeito, Léo. Guilherme, você me ouve? Te ouço sim, Henrique, te ouço bem, meu irmão. Meu amigo, a partir dessa perspectiva da fé, você que está há tanto tempo na luta popular por justiça social, por cidadania, por direitos humanos, por moradia, por outro modelo de sociedade, nessa caminhada junto ao povo, qual é o lugar que você percebe da experiência religiosa nas ocupações do MTST e na luta popular? Como a esquerda deve lidar com esse fenômeno religioso presente na vida do povo? Henrique, meu irmão, primeiro desejar feliz Páscoa para você, para o Boff. Parece que o Boff caiu agora, deve ter tido um problema na conexão. E para todo mundo que está acompanhando a gente. E dizer, para mim, da satisfação que é ter um momento nessa tarde de domingo de Páscoa compartilhado com vocês, escutando vocês, que são duas referências da religiosidade popular, da religiosidade progressista, solidária, né? Você como um evangélico, o Boff como um frei católico, e são pessoas que me inspiram muito, de verdade. Você sabe, meu irmão, que uma das coisas que eu mais aprendi vivendo junto com o povo sem teto nas ocupações foi a importância da religiosidade. Eu, quando
eu estava na universidade, estava estudando filosofia, e tinha uma certa formação que eu tive lendo livros na douta ignorância, vamos dizer assim, que era uma formação de achar que, às vezes, a religião tinha um papel de alienação, de que a religião tinha um papel de fazer com que as pessoas não lutassem, esperassem tudo de mão beijada, ficassem inertes, esperando que caia do céu, esperando que venha do divino. E eu, nessa ideia, eu tinha acabado de ir morar numa ocupação em Osasco, no acampamento Carlos Lamarca, isso era 2003. E tinha um padre, uma figura incrível, generosa, eu vim a conhecê-lo depois disso, o Padre Léo, que tinha um trabalho com as comunidades de base, com os movimentos sociais, com o povo em Osasco, e foi fazer um culto religioso na ocupação num domingo. E eu lá fiquei um pouco contrariado, eu falei, poxa, aqui na ocupação nós temos que formar as pessoas para a luta, um culto religioso não vai ajudar, vai alienar as pessoas. Era a ideia que eu tinha na época, moleque, com 18 anos, tendo lido alguns livros, enfim. O fato é que ele foi lá, mesmo quase com os meus protestos, e o que eu vi naquele culto, Henrique, foi uma coisa muito bonita, sabe? Foi ver as pessoas sofridas, que estavam debaixo de lona, ver aquelas pessoas que, enfim, estavam brigando pelo pão de cada dia, ver aquelas pessoas terem um sentimento de comunhão, ver aquelas pessoas reforçarem a solidariedade e ver aquelas pessoas reforçarem o seu espírito de luta, reforçarem a esperança, através desse encontro e através dessa comunhão. Aquilo, para mim, foi um grande aprendizado. E um aprendizado ainda maior por uma situação curiosa, porque eu que protestei contra a ida do Padre Léo na ocupação e tal, algumas semanas depois daquilo, teve uma manifestação do movimento, com aquela ocupação mesmo, e acabaram me levando para a delegacia, me botaram lá numa cela na delegacia e tal, junto com outras pessoas do movimento. E quem é que foi a pessoa que foi lá prestar solidariedade, perguntar se eu estava precisando de alguma coisa, se não o bendito Padre Léo? Então, são alguns aprendizados, e o que eu vi, meu irmão, nesses 20 anos de militância junto ao povo, na luta por moradia, é o quanto a fé das pessoas é essencial para que elas se mantenham de pé e para que elas sigam lutando. O quanto, se tirarem das pessoas a fé, às vezes resta pouco, porque é uma vida muito sofrida, é uma vida muito doída. Olha os tempos que nós estamos vivendo. E essa fé é ativa. Eu comparo a fé de muita gente que eu vi no movimento com o verbo do Paulo Freire, o esperançar. Que eu acho que os tempos de Páscoa, inclusive, a travessia da Páscoa nos traz essa ideia do esperançar, que é a esperança ativa, que é a fé de quem luta, né? É você acreditar em outra sociedade, num mundo melhor, em dias melhores, mas não esperar que isso venha passivamente de outros, mas lutar por isso, brigar por isso, através da organização coletiva. Quando eu vejo, Henrique, às vezes, companheiros nossos na esquerda, criticarem, por exemplo, os evangélicos, porque existem, de fato, alguns pastores, algumas lideranças evangélicas, não são poucas, nós conhecemos, que fazem proselitismo político, que defendem o Bolsonaro, que usam a religião para poder defender coisas, aliás, bem pouco cristãs nos seus valores. Mas a gente não pode generalizar. Eu conheci senhores, senhoras evangélicos, pastores como você e como outros que vi na linha de frente da resistência, vi ao lado do povo lutando por moradia, vi ao lado do povo lutando por direitos sociais. Essa religiosidade popular, de verdade, ensina e tem um potencial revolucionário, eu diria, dessa insurreição que você colocou como tema da nossa conversa de hoje. Perfeito, Guilherme. A minha internet me avisaram aqui, está oscilando um pouco, mas vocês continuam me ouvindo, certo? Estamos ouvindo. Pois é. Pagar, sabe? Faz parte, gente.
Olha, eu quero aqui comentar rapidamente. O Leonardo falou sobre o Cristo crucificado, e a gente nunca pode esquecer que a crucificação era um instrumento de punição do Império Romano. A cruz não pode ser jamais romantizada. A cruz era um instrumento de violência, de tortura, de punição, de imposição de uma morte violenta. Então, comprometer-se com Jesus é comprometer-se com todos os crucificados da história, e a melhor forma de interpretar a vida de Jesus é a partir da experiência dos oprimidos da história. Acho fundamental colocar a cruz dentro do seu contexto histórico, porque senão acontece o que a gente viu ao longo da história. Dissociar o Cristo do Jesus de Nazaré, né, Léo? Pode gerar uma série de atrocidades. Então, em nome de Jesus, cruzadas violentas no período medieval, em nome de Jesus, a escravidão sobre o povo negro, em nome de Jesus, a dizimação sobre os povos indígenas, porque se tira Jesus e se tira a cruz do chão da história e do seu significado histórico. E sobre o que você falou, Guilherme, concordo plenamente. Tem um sociólogo chamado Michel Louvi, que ele fala, na América Latina, ou se faz a revolução com os religiosos ou não se faz um processo de revolução, ou seja, não existe a possibilidade de um projeto democrático, de um projeto popular, de um projeto revolucionário para o Brasil sem diálogo com a mística, sem diálogo com a experiência religiosa. Daí eu vou jogar a bola agora para o Leonardo, para ele explicar para nós uma afirmação muito importante da teologia da libertação, e depois eu vou jogar a bola para o Boulos. Leonardo, qual o significado da opção pelos pobres contra a pobreza? Qual é a base, qual é a implicação ética dessa afirmação tão profunda da teologia da libertação? Veja, Henrique Boulos, eu concordo plenamente com o que você disse. A religião não é só resignação, é também capacidade de libertação. Isso o próprio Marx viu, que ela é o grito do oprimido, mas também revela um mundo sem coração, que explora. Então, a opção pelos pobres contra a pobreza e a favor da libertação é o eixo central da teologia da libertação. Então, primeiro é uma experiência com o pobre, um encontro com o pobre, e você não vê o pobre simplesmente com um olho meramente, digamos, teológico, empírico. Você vê no pobre o crucificado. Então, há uma experiência espiritual no começo da teologia da libertação, que no pobre você vê o Cristo crucificado, como já Pascal, esse grande filósofo, pensador, diz, que Cristo vai ser crucificado e vai sofrer até o final dos tempos, enquanto houver gente sofrendo. Ele está solidário com ele. Então, a gente descobriu Cristo crucificado aí. Mas, logo em seguida, aquilo que o Dom Helder disse, por que ele é pobre? Então, a gente não fala mais em pobre, fala empobrecido. Ele é feito pobre por uma rede de relações sociais, econômicas, políticas, que faz que ele seja pobre. Que ele tenha um salário baixo, que não tenha moradia, que não tenha comida. Então, ele é um oprimido. E isso nós aprendemos da tradição crítica, que pobre é um discurso meio religioso. Se você fala empobrecido, então você vê que ele ativamente foi feito pobre. Então, o empobrecido é um oprimido. E a opressão evoca o contrário dela, que é a libertação. Daí a teologia da libertação. Mas tem um ponto importante que difere da tradição das igrejas, que as igrejas cristãs nunca abandonaram os pobres, porque os pobres pertencem à essência do evangelho. Só que faziam por paternalismo, assistencialismo, deixando o pobre sempre dependente. A novidade da teologia da libertação é fazer a opção pelo pobre, acreditar que o pobre tem força histórica, e ele, unido a outro pobre, e elaborando uma consciência, um projeto de sociedade diferente, ele é protagonista da história. Então, fazer a opção pelo pobre é confiar no pobre, fazer-se aliado do pobre, mas ele é o grande libertador. Nós somos só aliados. Agora, para isso, tem que ter uma consciência. Aí Paulo Freire nos ajuda a entender na pedagogia do oprimido,
que ele foi feito oprimido e clama por libertação. E aí, aquilo que o Guilherme disse, a religião cristã é um grande incentivo para esse compromisso, que a gente nunca deve esquecer, que nós somos herdeiros de um prisioneiro político que foi torturado, seviciado, crucificado, e isso nunca deve perder a nossa memória. Se a gente escuta homilias de padres e bispos, parece que Jesus morreu velho na cama, cercado de discípulos, que não houve conflito, que ele morreu na cruz porque Deus quis, e aí destrói a figura de Deus. Eu me recordo uma vez falando aos bispos, um mexicano me disse, um bispo mexicano, Cristo podia se esconder no interior da Amazônia, que Deus ia pegá-lo lá e colocá-lo na cruz. E, bom, você é um Deus assim? Eu não aceito um Deus criminoso, que mata o filho. A cruz é a consequência de uma prática de Jesus pelos pobres, libertando de uma religião oprimida, se enfrentando com o império de César. Ele põe o reino de Deus e não o reino de César. Ele é fruto desse conflito e sucumbe nesse conflito. Mas aí vem a insurreição, que Deus mostra de que lado ele estava ao lado desse que morreu na cruz. E a ressurreição é a insurreição contra a justiça daquele tempo, que era uma injustiça perversa. E até hoje, ele questiona todas as injustiças que se fazem aos pobres, e a luta deles é uma insurreição contra a violência que se faz, mantendo-os na pobreza, mantendo-os na marginalidade, desprezando-os, tirando a dignidade do negro, do índio, das mulheres. Então, a opção pelos pobres é isso, essa confiança que nós damos aos pobres, que ele tem força histórica, e que ele pode, a partir da fé cristã, tirar as grandes motivações e a mística para lutar contra a pobreza. São para os pobres, contra a pobreza, que Deus não quer e não é boa para os pobres, mas a favor da justiça social, que significa libertação. Perfeito, Léo. Eu caí aqui uma ou duas vezes, mas estou de volta, batalhando aqui com a minha internet. Guilherme, nas ocupações do MTST, eu aprendi várias canções, várias palavras de ordem, como, por exemplo, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga, não atiça o formigueiro. Uma das coisas mais bonitas que eu aprendi nas ocupações é como as pessoas desenvolvem senso de cidadania, de organização, de disciplina coletiva. Então, quando eu ouço o Leonardo falando sobre opção pelos pobres, contra a pobreza, pela libertação, acho que eu voltei agora. Eu queria te perguntar o seguinte. Queria te perguntar o seguinte. O que você vê nas ocupações do MTST como elemento de construção de poder popular? Ou seja, mais do que uma luta por direito, um direito fundamental, que é o direito à moradia, eu vejo ali uma disciplina coletiva forjando e formando um poder popular. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses formigueiros, sobre esses espaços de auto-organização do povo, sobre todo o processo de pedagogia, de cidadania, de disciplina coletiva, enfim, de construção de poder popular nas ocupações do MTST. Henrique, meu irmão, quem olha uma ocupação passando na frente dela, vê um amontoado de barracos. Quem olha uma ocupação de fora, à distância, só vê carência, só vê miséria, só vê falta. Agora, o maior brilho, a maior verdade de uma ocupação é aquilo que acontece por trás da lona. É aquilo que acontece e que se cria nas relações humanas daquelas pessoas que se juntaram no mesmo lugar, muitas vezes pelo desespero, não foi nem por uma decisão, vamos para uma ocupação. Não, quem vai para uma ocupação vai porque não consegue pagar o aluguel no final do mês. Como diz o Frei Gilvander, lá de Minas Gerais, a cruz do aluguel. Quem vai para uma ocupação vai porque
está morando num barraco, numa área de risco, em condição precária, sofrendo todo tipo de humilhações. E essas pessoas vão, eu já vi, Henrique, muita gente chegar em ocupação de cabeça baixa, humilhada, doída, até às vezes sentindo que estava fazendo alguma coisa que não era certa, ou com vergonha de estar precisando estar numa situação como aquela, num chão de terra batida, com um barraco de lona, carregando um balde d'água, tomando banho de canequinha. E depois eu vi essas mesmas pessoas despertarem. Eu vi, através da relação coletiva e através de uma palavra que é eminentemente cristã, que se chama solidariedade, através das redes de solidariedade, dos vínculos de solidariedade, das pessoas perceberem que precisam umas das outras, das pessoas perceberem que aquele problema dela, do aluguel dela, não era só dela, de que aquilo não era porque ela era incompetente, incapaz, vagabunda, né? Aquilo era por um problema social que afeta ela e outras milhares e milhões de pessoas. E quando as pessoas se encontram na dor e se reconhecem na dor do outro, isso gera empatia, gera solidariedade, gera potência, gera poder popular. Quando as pessoas se encontram num mutirão de limpeza da ocupação e fazem juntas um trabalho de cooperação para o bem comum daquela comunidade, aquilo é poder popular. Quando as pessoas se encontram numa cozinha coletiva, numa cozinha solidária numa ocupação, dividindo o pão, ajudando um ao outro, quem não pode trabalhar na cozinha, dou um saco de arroz, né? Quem não sabe cozinhar, lava a louça. E nesse trabalho cooperativo, as pessoas saciam a sua fome, não só a sua fome da barriga, do estômago, mas um alimento para a alma, um alimento para o espírito, que é o trabalho coletivo, que é a solidariedade. Olha, só vivendo experiências como essa para poder saber o tamanho da potência que tem. O despertar que ela é para as pessoas, que pode parecer uma coisa tão pequena, comer junto, pode parecer uma coisa tão pequena, trabalhar juntos ali para o bem da comunidade, pode parecer tão pequeno para alguém que nunca foi ouvido, que nunca teve voz, ter voz numa assembleia, para alguém que sempre viu o poder como algo distante, suntuoso, arrebatador, de repente, gritar a plenos pulmões na porta de um prefeito, de um governador ou de um presidente da República, exigindo seus direitos, cercado de milhares de outros companheiros, isso é profundamente libertador. Essa experiência do movimento social, que as pessoas veem só a carência, só a necessidade, muitas vezes, e é importante enxergar nela também a potência. Isso que você falou, o poder popular, a força do coletivo, do quanto as pessoas têm esse sentimento de pertença a algo maior quando você está junto com seus irmãos que sofrem como você, e como o sofrimento vira indignação, como o sofrimento vira revolta, como o sofrimento vira luta. Essa conversão, que é a conversão que a gente precisa traduzir hoje no nosso país. Não só no movimento social. Num país tão sofrido, com quase 4 mil pessoas morrendo todos os dias, um verdadeiro genocídio que nós estamos presenciando, mas ainda o nosso povo reagindo com perplexidade. Ainda o nosso povo sofrendo isso e com o coração doído, como todos nós estamos nesses tempos, mas o próximo passo é transformar esse sofrimento, essa perplexidade em indignação, em ação, em revolta. E isso o movimento social ensina para a gente a força que tem e a beleza que tem. Perfeito, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Boulos. Eu estava lembrando, Guilherme, até falei lá na Cozinha Solidária do MTST, da multiplicação de pães e de peixes realizada por Jesus, sabe? Ali tinha uma multidão triste, uma multidão dispersa, uma multidão, como bem colocou Leonardo Boff, feita pobre, empobrecida, oprimida, e uma liderança popular muito importante havia sido executada, o profeta João Batista, não é isso, Léo? Então, o povo sofrendo,
o povo paupérrimo, o povo tinha perdido uma liderança popular, João Batista, e Jesus dá uma missão aos discípulos: dê de comer a esse povo. E daí tem ali 5 pães e 2 peixinhos, ou seja, alguma coisa totalmente insuficiente para alimentar toda aquela multidão. É justamente quando acontece o milagre da multiplicação de pães e de peixes. Mas o milagre é que tem uma chave para entender esse texto, é que Jesus pede para o povo se assentar em roda, ou seja, Jesus pede para o povo se organizar, certo? Esse é o milagre da multidão dispersa, entristecida, abatida, desesperançada, para um povo que se organiza, que senta em roda, que descobre os seus mecanismos de partilha. Então, quem tem 5 pães, quem tem 2 peixinhos, quem tem mais 5 pães, quem tem mais 2 peixinhos, ali foi um verdadeiro processo de organização popular, de construção de um poder comunitário e a abundância superando a fome. Então, várias interfaces aqui que a gente está construindo entre nós. Caminhando aqui para a parte, eu queria agradecer, são mais de 1.500 pessoas acompanhando a gente num domingo à tarde de Páscoa, né? E quero agradecer de coração a todo mundo que está nos acompanhando. Leonardo, queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa bendita desobediência, essa bendita insurreição, essa bendita desautorização do poder que foi a ressurreição de Jesus. Afinal de contas, Jesus foi punido pela ordem. Jesus foi sentenciado pela ordem. Jesus foi executado numa dinâmica do poder, mas ele ressuscitou, ou seja, desautorizou a morte, desautorizou o sistema morte. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse caráter desobediente da ressurreição do Jesus pobre de Nazaré. O Henrique, antes de entrar nesse tema, eu queria reforçar aquilo que o Guilherme disse, você também disse, que a grande ética que está no movimento social, no MST, nas comunidades de base, que eu conheço um pouco, é a ética da solidariedade. E quando Jesus multiplica pães e peixes, não é como um milagreiro que faz uma montanha de pão. Porque a grande novidade, ele, como você disse, ele organiza, mas ele manda que eles repartam o pão. Na medida em que eles vão repartindo, ele vai se multiplicando. Não é que está uma montanha ali, você pega e vai. Não. Quando um é solidário com o outro, na medida que reparte, o pão se multiplica. A gente teve experiência nas comunidades de base, quantas vezes? Todos pobres, lascados, faz a grande reunião de várias comunidades da várias regiões, cada um traz alguma coisa, todo mundo come, sempre sobra comida. Sobra comida. Parece a multiplicação pela generosidade, pela solidariedade, que você vai repartir o pão, que é a essência. Repartir. Agora, eu acho que a ressurreição, lógico, tem muitos significados. Eu acho o mais importante, que eu quero, para não esquecer, sabe? Que a ressurreição celebra uma presença. Não é uma saudade de um passado, do Jesus que ficou lá na história, mas é de uma presença permanente, porque a ressurreição derruba as limitações do espaço-tempo de Jesus, que quando ele se encarna, ele é judeu, ele está naquele espaço temporal, espaço físico. A ressurreição e a morte, cai tudo isso, e aí emerge o homem novo. São Paulo diz, é o novíssimo homem, é o Adão novíssimo, é o homem como que se tivesse chegado no fim do processo da evolução, antecipada a evolução. A ressurreição mostra o triunfo não da vida, simplesmente, porque não é uma reanimação de um cadáver como o de Lázaro, que você reanima, mas acaba morrendo. Então, Jesus ressuscita, significa todas as potencialidades que estão dentro de nós, porque nós somos um projeto infinito, não estamos prontos, estamos nascendo ainda e não acabamos de nascer, cheios de possibilidades. Quando isso cai, essas limitações de espaço-tempo, aí a ressurreição faz que tudo isso se aflore, tudo isso se realize, nós somos plenamente humanos. Então, Jesus é o homem novo,
ou melhor, ser humano novo, porque inclui o masculino e o feminino, o ser humano novo. E aí a ressurreição significa uma presença permanente dele no meio de nós. Daí que a Páscoa não é uma celebração de uma saudade de um passado, é a celebração de uma presença permanente de alguém que está aqui nos acompanhando. E é um texto dos anos 50, antes de que os evangelhos fossem escritos, porque eles foram escritos 40, 50 anos depois da crucificação de Jesus, que é de um evangelho de São Tomé, que coloco lá nos anos 40, 50, onde diz Jesus ressuscitado. Todos os estudiosos dizem, aqui é o Jesus que fala. Ele diz, eu estou com vocês sempre até o fim dos tempos. Levante a pedra, eu estou debaixo dela. Rache a lenha, eu estou dentro dela. O que significa isso? Até as coisas mais penosas de levantar pedra, rachar lenha, ele está lá junto. Ele não abandona nunca, ele está aqui. Então, eu acho que os cristãos não conscientizaram ainda suficientemente. Estão voltados ao passado, leem a Bíblia, colocam na frente os evangelhos, tudo bem. Mas nós devemos esquecer da nova forma de Jesus viver, que São Paulo não sabe, ninguém sabe como definir esse ser novo. Dizem corpo espiritual. Bom, se é corpo, não pode ser espírito. Se é espírito, não pode ser corpo. Então, ele une. O corpo é uma coisa concreta que está ali. Espírito. Já Aristóteles, a filosofia, diz: o espírito é cósmico. O espírito nós habitamos as estrelas, até a galáxia mais distante. Com o espírito nós tocamos Deus. Então, esse corpo ressuscitado assume as características do espírito. Ele fica universal. Daí que nós celebramos a Páscoa como Cristo cósmico, que está enchendo o universo, a criação, as paisagens, os rios, as águas e as pessoas, e especialmente os crucificados, porque o ressuscitado guardou os sinais da crucificação, e lá estão as chagas dele, para dizer, não esqueçam os crucificados, eu estou como um homem novo, mas os crucificados não chegaram onde eu cheguei, estou junto deles. Por isso que a ressurreição mostra a presença, e ao mesmo tempo nos dá uma lição, que quem ressuscitou não foi um César, com todo o seu poder, não foi um sumo sacerdote com toda a sua santidade, não foi um sábio e um profeta, foi um crucificado, um lascado do mundo, rejeitado, colocado fora da cidade, que era um maior desprezo, fazer morrer alguém fora da cidade. Pois lá, ele é do lado desses, e Deus tomou partido dele. Então, a ressurreição mostra que a justiça dele, e veja que foram os religiosos os principais que condenaram Jesus. As religiões da época, a religião da época, a política romana entrou mais ou menos de lado. Mas os religiosos, então a religião pode ser criminosa, pode matar o Filho de Deus e os filhos e filhas de Deus, tirar o sangue deles, como muitos tiram hoje em dia, que só pensam no dízimo, não pensam na alma, no coração das pessoas. Isso é injusto e indigno. Esses não podem falar do Cristo ressuscitado. Então, o Cristo ressuscitado, eu acho que ele está no meio de nós, guardou as chagas para dizer de que lado que ele está, e reforça a luta de todos os crucificados para que ele chegue à vida plena, que é um processo que vai chegando devagarzinho, você ganha teu pão, ganha teu trabalho, ganha tua casa, os meios da vida. Tudo isso são os bens da ressurreição. Então, a ressurreição é um processo de vida. E São Paulo diz claro, ele é o primeiro entre muitos irmãos e irmãs. Nós seguimos a ele. Ele tem a mesma humanidade que a nossa. Se ele ressuscitou, essa nossa humanidade também foi atingida. Então, é o nosso destino. E é um processo que vai crescendo ao largo da vida, os bens da ressurreição, que é a justiça, que é o amor, que é a solidariedade, que o Boulos, que o Guilherme mostrou muito bem, e eu tantas vezes vejo nas comunidades isso. Então, eu acho que é um reforço da luta, saber que ele está presente, e é para criar as sementes da ressurreição. Que bom, Leonardo. Guilherme, meu irmão, que aula que a gente está recebendo, hein? Deixa eu te falar. Quem ressuscitou não foi o imperador romano, quem ressuscitou não foi o sumo sacerdote, quem ressuscitou foi o pobre, o periférico, o subalternizado, o crucificado, Jesus de Nazaré. Ressurreição como insurreição. Ressurreição como teimosia da vida.
Ressurreição organizando o povo, organizando comunidade. Ressurreição como horizonte histórico. Guilherme, num país de fundamentalismo religioso, num país de massacre sobre o povo, num país em que governantes usam o nome de Jesus e possivelmente usariam o nome de Jesus para matar o próprio Jesus, eu queria te fazer uma pergunta, irmão. Quais são as ressurreições que você está vendo espalhadas por aí no Brasil de hoje? Sabemos que o cenário é difícil, sabemos que a conjuntura é complicada, mas quais são os elementos? Onde você está vendo, você que está caminhando o Brasil inteiro, você que está na luta popular há muito tempo, quais são os elementos que você vê de ressurreição, de insurreição, de insubordinação, de criação de futuro, de comunidades transformadoras da realidade? Onde está a ressurreição, meu irmão, hoje em dia? Olha, Henrique, primeiro, é incrível ouvir as palavras do nosso mestre, Leonardo Boff. Aí tem ressurreição, né? Nas palavras dele tem esperança e tem ressurreição. Nos estimulam, nos fortalecem por dentro. Olha, meu irmão, os tempos estão duros, né? Sabe o que eu mais tenho ouvido de muita gente boa, de muita gente lutadora, é um certo sentimento de desesperança. Eu vejo, às vezes, a gente perdendo gente para a depressão, perdendo gente para o cansaço, perdendo gente para a falta de perspectiva. Porque os tempos são difíceis, os tempos são sombrios. Esses dias, eu estava conversando com alguns companheiros e surgiu uma reflexão. Esses dias, essa semana, vocês sabem, completou mais um aniversário do golpe militar. E em tempos também em que a gente tem gente no poder que exalta o golpe, mais do que isso, que exalta atrocidades como a tortura, que eleva torturadores bárbaros a heróis nacionais, eu ficava me imaginando, há 50 anos atrás, nos anos de chumbo, nos anos 70, Boff teve a oportunidade de viver e de resistir naquele período. Pô, a situação era dura. Talvez naquele momento, com uma ditadura tão feroz, era mais difícil ver luzes no fim do túnel até do que hoje. E nós tivemos toda uma geração valente, guerreira, corajosa, que se dedicou a manter a bandeira de pé. Toda uma geração que manteve o sonho da liberdade, manteve o sonho da justiça social aceso. Pagou o preço disso, pagou o preço com atrocidades, com morte, com sangue, com tortura. E se não fosse aquela geração, em tempos tão difíceis, a gente não estaria aqui hoje. A gente não estaria aqui hoje discutindo um significado solidário, um significado insurreicional da Páscoa. Nem poderia. A gente não estaria podendo protestar, lutar, se manifestar, eleger nossos representantes. Então, eu acho que a gente precisa, antes de tudo, Henrique, se inspirar naqueles que vieram antes. Se inspirar na história de lutas e de resistência, de gente que em situações mais adversas do que as nossas, hoje, por mais duro que seja o presente, de que não baixou a cabeça, manteve a espinha ereta, resistiu e trouxe a gente até aqui. Gente que deu a vida por isso. Gente, bom, não vou aqui citar porque cometeria injustiça com os omitidos. Mas hoje, mesmo nesses tempos difíceis, de pandemia, de genocídio, de fome, você sabe, teve uma tragédia, meu irmão, aqui em São Paulo, quinta-feira passada, tem uma favela chamada Alba, fica na região de Jabaquara. E me passaram a notícia de que pegou fogo em 4 barracos na favela da Alba numa madrugada. E esse fogo começou com uma senhora que foi esquentar o leite do filho à noite.
e ela teve que esquentar a lenha, porque ela não tinha dinheiro para o botijão de gás. E daí teve um acidente que botou fogo no barraco dela e dos outros 3 vizinhos. Mas mesmo nesses tempos, a gente vê coisas que nos inspiram, que nos aquecem e que fazem com que a gente mantenha viva a esperança. Nós estivemos juntos, Henrique, faz 10 dias, menos que isso, foi domingo passado, não é? Em São Gonçalo, na inauguração da cozinha solidária do Movimento Sem Teto, distribuindo alimento para as pessoas, dando esperança para as pessoas, tantas outras que estão espalhadas pelo Brasil, são 16 que vão ser inauguradas até o final desse mês. A gente vê esperança na briga, na guerra, no sacrifício dos profissionais da saúde, de norte a sul desse país, enfrentando todas as condições mais terríveis e, às vezes, enfrentando o ódio cego do preconceito, por defenderem a ciência, por defenderem a vida, e esses profissionais se manterem de pé, salvando vidas, apesar de tudo, apesar de um genocida no comando, né? Eu vejo esperança de quem se mantém firme, lúcido e resistindo em tempos tão duros como esses. Esperança de gente que perdeu, e eu conheço muitos amigos, irmãos, que infelizmente perderam entes queridos, perderam familiares, e que estão transformando o seu luto também em luta. Estão transformando o seu luto na compreensão de que essa dor é coletiva e não só deles, e na necessidade de pôr fim a esse pesadelo que a gente está vivendo no país, né? Em cada um desses olhares, em cada uma das cozinhas solidárias, em cada uma das campanhas de solidariedade que o movimento social faz Brasil afora, eu vejo resistência, vejo insurreição e vejo a esperança de que a gente vai passar, né? Que vai ser outro dia amanhã, apesar de tudo que a gente está sofrendo hoje. Obrigado, Guilherme. Conforme você falava, especialmente lembrando daqueles e daquelas que no passado lutaram para que nós estivéssemos aqui hoje, eu lembrei do samba enredo da Estação Primeira de Mangueira, em 2019, que diz assim: Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou, desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. É muito bonito, né? Nossa. Brasil, teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel, a liberdade é um dragão do mar de Aracati. Salve os caboclos de julho. Olha só, Guilherme, quem foi de aço nos anos de chumbo? Quem foi de aço nos anos de chumbo? Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Maís, Marielles, Maleis. Quem foi de aço nos anos de chumbo? Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Maís, Marielles, Maleis. O Guilherme foi certeiro. Os tempos são duros, mas nós temos que nos inspirar naqueles e naquelas que, em situações até mais adversas, levaram adiante a chama da ressurreição, da insurreição, da organização popular, do compromisso com a justiça, com a igualdade. Vale a pena dar a vida por sonhos tão bonitos que mobilizam e animam o nosso próprio coração. Caminhando aqui para a parte final da nossa conversa, e é uma honra realmente sentir essa energia de afeto, de solidariedade, essa ressurreição que nos habita aqui, e com todos os nomes que estão participando dessa conversa, acho que esses nomes que eu li aqui, de alguma forma, estão povoando o nosso imaginário, a nossa energia, os nossos corpos. Eu queria fazer umas perguntas assim mais rápidas para a gente caminhar para o final.
Queria perguntar para os dois. São duas perguntas, hein? A primeira é: quais as prioridades para o Brasil nesse momento que nós estamos passando? O que vocês enxergam como prioridade na luta popular para o país nesse momento? E a segunda pergunta é sobre salvação. Eu quero perguntar se vocês acham que há salvação para o capitalismo. Vamos lá, Léo. Olha, eu acho que a primeira prioridade é salvar a vida. Então, a vacina. A vacina é fundamental e é aquilo que acompanha. Usar máscara, usar o álcool gel, evitar a conglomeração, coisa que muita gente não faz. E aí eu acho que é injusto o que eles estão fazendo, porque eles podem estar contaminados, contaminam os outros, e pode ser que contaminam os seus irmãos em casa, os seus avós, e ele nem sabe que carrega o vírus. E, de repente, porque ele demora uns 14 dias até se manifestar. Então, eu acho que a vacina e essas precauções são fundamentais. E o terceiro, junto com isso, é a fome, gente. Tem que garantir, porque com esse auxílio que estão dando, não dá nem para um bojão de gás, estão cobrando R$100 e só tem 250 no máximo, então não pode fazer nem a cesta básica. Isso é uma indignidade do nosso governo. E ele alega que isso prejudica a economia. Não. A economia podemos criá-la depois. As vidas que morrem, você não pode ressuscitá-las, se for uma vez para sempre. Então, imitam dinheiro, façam dívida pública, não importa, para salvar vidas. Isso, para mim, são prioridades. E, por fim, eu acho que nós temos que passar da resistência para a insurreição. E quando a fome bate, a água chega aqui na boca e você tem que se salvar, porque senão você se afoga, você tem que ir para a rua. Tem que ir para a rua e tirar o grande vírus que está ali. Porque o problema não é o vírus, é o aliado do vírus. Alguém que faz o povo vírus e faz o povo morrer. Isso é uma perversidade. Nós não podemos aceitar isso. Temos que, de alguma maneira, afastar esse homem daí. Ou pelo impeachment, ou pelo próprio Supremo, que diz, olha, ele é maluco, não tem condições éticas, políticas, nem psicológicas para governar um país como o nosso. Então, vamos afastá-lo, vamos internar esse homem. Então, ele não pode continuar, porque não pode assistir e favorecer o genocídio de um povo. Para mim, são essas prioridades. Depois, quando a coisa passar, aí sim, nós vamos fazer um juízo popular sobre aqueles crimes contra a humanidade. E não só deles, mas todos aqueles que podiam intervir e não intervieram. E ficaram omissos, como o parlamento, como gente do Supremo. O parlamento é cúmplice, Eles têm quase 100 pedidos de impeachment e não há encaminho nenhum. Então, eles acho que são omissos. Para mim, essas são as prioridades do primeiro. Eu não gostaria de escutar o Burros, que está ligado ao povo lá embaixo. Não, Boff, meu caro, eu simplesmente assino embaixo tudo aquilo que você falou. Você falou das 3 grandes prioridades do país, desde o meu ponto de vista. Nós temos a prioridade de salvar vidas e a vacina, as medidas sanitárias, de isolamento, de precaução, a valorização dos profissionais de saúde, contratação emergencial, abertura de novos leitos, colocar dinheiro no SUS, é a forma de fazer isso. Nós temos a segunda prioridade, que tem a ver com a pandemia da fome, porque nós vivemos a pandemia do vírus e nós vivemos uma pandemia da fome hoje no Brasil. Nós estamos voltando para o mapa da fome, 15 milhões de brasileiras, de brasileiros que não têm o que comer, que estão em situação de severa insegurança alimentar. Então, é preciso, para isso, não só garantir o auxílio emergencial de R$600, mas é preciso ter medidas, como foi feito em todos os lugares que enfrentaram a pandemia com êxito, medidas de apoio econômico. É preciso fechar o comércio para poder garantir o isolamento, muito bem, mas o pequeno comerciante, o pequeno empreendedor tem que ter um apoio, tem que ter um capital de giro, tem que ter um crédito subsidiado para poder pagar suas contas, para não ir à falência, porque é em cima do sentimento desse povo que o Bolsonaro joga, quando ele diz, não
não se isolem, vai todo mundo às ruas, senão a economia vai fracassar, senão o desemprego vai reinar. O que ele esconde é que é possível, ao mesmo tempo, salvar vidas com medidas sanitárias e salvar empregos e tirar as pessoas da fome com medidas de apoio econômico. No mundo todo se fez isso. O auxílio emergencial, o apoio a pequenos empreendedores, a garantia de emprego dos trabalhadores. Como você disse, Boff, como você disse, emitindo moeda. É isso que se fez. Pegue o Banco Central Europeu, emitiu 120 bilhões de euros desde o início da pandemia. Em toda parte, agora o Biden nos Estados Unidos está lançando um pacote de 2 trilhões de dólares, e eles estão longe de ser socialistas. E estão fazendo isso. Esse é o básico. Né? Esse é um momento em que a economia precisa servir à vida, e não a vida servir à economia. Mais do que nunca, a gente precisa colocar isso como mote, como um lema. E o terceiro desafio, a terceira tarefa que nós temos, você resumiu muito bem. Nós não vamos nem salvar vidas e nem salvar a economia com este governo. O Bolsonaro é um genocida, o Bolsonaro não sente a dor do povo, o Bolsonaro não se preocupa com quem tem fome, o Bolsonaro despreza o povo brasileiro. Ele tem ódio pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Ele não gosta do nosso povo, ele tem ressentimento, ele tem rancor. Bolsonaro não tem nenhum sentimento bom em relação ao povo. Aliás, ele consegue despertar aquilo que as pessoas têm de pior, com seu mau exemplo. E por isso, nós precisamos tirá-lo. Não tem saída do Brasil para essa pandemia, nem para a pandemia do vírus, nem para a pandemia da fome com Bolsonaro no governo. E aí, Boff, está a nossa maior angústia nessa conjuntura. Porque tudo que nós, do movimento social, tudo que nós, lideranças políticas da oposição, gostaríamos de estar fazendo nesse momento é ter milhões de pessoas nas ruas desse país, é convocar mobilizações para encher as praças e encher as ruas para tirar esse genocida do poder. No entanto, hoje, com 4 mil mortos por dia, a gente convocar essas mobilizações e aglomerar gente seria um exemplo muito, muito complicado para o nosso povo. Então, o que nos resta nesse momento é fazer a pressão pelos instrumentos que a gente tem, pelas ferramentas que a gente tem. E assim que houver um alívio na curva da pandemia, esperamos que o processo de vacinação progrida, evolua, a gente não esperar um segundo, assim que as condições sanitárias permitirem, para tomar as ruas desse país, para derrubar o Bolsonaro. Eu acho que esses são os desafios, Boff. Eu concordo plenamente contigo, estamos com muita sintonia em relação às tarefas do momento para o Brasil sair, superar, acordar desse pesadelo. E você bem disse, e aliás nós estamos em Páscoa, bom lembrar de Pôncio Pilatos, que lavou as mãos com a crucificação. Tem muita gente lavando as mãos, e lavando as mãos com sangue no Brasil de hoje. A história vai cobrar. A história vai cobrar a seu tempo. Eu concordo plenamente com vocês. Vacinação, pão e fora Bolsonaro são urgências do nosso momento histórico. E o Leonardo falou uma coisa que eu achei muito interessante, que existe uma dimensão aí, que é a dimensão da resistência. E existe uma dimensão que é a dimensão da insurreição. Eu acredito que nós precisamos lutar por direitos, incidir na conjuntura, defender a democracia, derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo. Agora, queria, caminhando aqui para o final, refletir com vocês dois sobre as nossas utopias, sobre o nosso horizonte, sobre o nosso projeto. Tem uma frase do Leonardo Boff, que faz parte da minha formação teológica, da minha formação política desde novo. O capitalismo coisifica a Mãe Terra. O capitalismo trata a Mãe Terra como um reservatório morto de recursos naturais a serem explorados. O capitalismo é um sistema que coloca o lucro acima da vida, que mercantiliza as relações humanas, que necessariamente gera sacrifício de povos. O capitalismo é uma religião fundamentalista que coloca no seu altar de sacrifício os pobres,
que coloca no seu altar de sacrifício os povos indígenas, que coloca no seu altar de sacrifício os quilombolas, que coloca no seu altar de sacrifício os imigrantes, os refugiados, os sem terra, os sem teto, os trabalhadores, as trabalhadoras. O progresso do sistema capitalista é o fim da humanidade. O progresso do sistema capitalista é o fim das condições para que a humanidade sobreviva, porque é uma crise econômica, é uma crise ecológica, é uma crise civilizatória. Então, eu acredito que nós precisamos atuar na conjuntura com responsabilidade, conquistar direitos na correlação de forças que é colocada para nós e precisamos fazer o trabalho de base com essa perspectiva de romper com esse modelo e construir uma economia da partilha, uma economia da solidariedade, uma economia da plena justiça social, uma economia sem patrões e empregados, sem senhores e servos, uma economia política que a gente possa realmente desfrutar de uma vida abundante. Eu acredito que precisamos desse horizonte de uma insurreição popular capaz de mover um outro projeto de sociedade. Eu quero agradecer muito a vocês dois. Eu tenho uma última pergunta, que são já as considerações finais. Eu queria que cada um de vocês terminasse com uma palavra de esperança, da forma como vocês entendem, da forma como vocês sentem, da forma como vocês caracterizam, da forma como vocês fazem a esperança acontecer. Vocês dois são, para mim, sinais de esperança. Eu queria que primeiro o Leonardo, depois o Guilherme, já numa consideração final, desse para as pessoas que estão nos assistindo uma palavra de esperança. Olha, gente, eu acho que o vírus é uma lição que a Terra nos está dando para a gente mudar. E assim como continuávamos, não dá mais. Encostamos nos limites da Terra, ela não aguenta mais, e ela, então, para mostrar que não aguenta mais, manda o vírus. É para a gente pensar. E o isolamento social não é fortuito. A gente fica em casa para a gente pensar, refletir, como é que vamos seguir adiante, com mais cuidado com a natureza, mais justiça entre nós, e uma sociedade menos desigual, mais fraterna. Então, eu acho que a esperança é que a gente aprenda a lição e evitar voltar ao que era antes, porque o antes era um mundo de injustiças, um sistema assassino da natureza, assassino da vida humana. Não pode mais continuar. Então, eu espero que o ser humano, que é filho e filha da Terra, que ele chegue a incorporar isso e dizer, nós vamos mudar uma vida mais simples, mais fraterna, aquilo que o Papa, na nova encíclica, Irmãos Todos, põe, não só senhores da natureza, mas irmãos entre nós, irmãos com todos os seres, e os irmãos se tratam com carinho, com respeito, com amor. Acho que a sociedade vai caminhar nessa direção. Não porque queremos ou não queremos, porque não temos alternativa. Se você quiser viver nesse planeta limitado, pequeno, tem que fazer essas mudanças. Caso contrário, a Terra pode dizer, olha, vocês são violentos demais, vocês afugentam todas as espécies e acabam onde entram, vocês só criam lixo, e eu não quero mais vocês. Mas eu acho que a Terra é generosa, é mãe, vai nos educar, e nós vamos para frente. Eu espero e tenho muita esperança, e a humanidade sempre pode melhorar, que nós vamos caminhar para uma sociedade mais simples, mais modesta, mais respeitosa da natureza e mais terna e fraterna uns com os outros. Obrigado, Leonardo. Com você, Guilherme. Tem um poeta que eu admiro muito, um poeta da periferia aqui de São Paulo, que fundou a Cooperifa, se chama Sérgio Vaz. E uma das frases do Sérgio Vaz, que eu acho que reflete muito o momento trágico que a gente está vivendo, mas ao mesmo tempo que nos dá aquela esperança, Sérgio Vaz, com uma pitada de ironia, diz o seguinte: agora que deu tudo errado, tem tudo para dar certo. Você sabe que as grandes crises, uma pandemia, uma guerra,
as grandes crises da humanidade também são, historicamente, momentos de aprendizado. Porque são momentos em que a sociedade é obrigada a voltar para si mesma, a ver os rumos que levaram a gente chegar até aqui. E é uma oportunidade de rever caminhos, de rever rumos, de rever escolhas. E eu acho que a pandemia já trouxe para nós alguns aprendizados. Bom, o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, há 2 anos atrás, antes da pandemia, era demonizado. O SUS era tratado como uma velharia, como uma coisa que não funcionava, que tinha que ser privatizado. Olha agora, o SUS fez com que o Brasil não tivesse numa tragédia humanitária ainda maior. A nação capitalista mais rica do planeta, que é os Estados Unidos, é onde mais morreu gente por Covid. Pelo negacionismo do Trump, mas também porque lá eles não têm um SUS. Porque lá quem não tem dinheiro para pagar não pode ir para o hospital, morre em casa. A pandemia mostrou para nós a importância e o heroísmo de servidores, de profissionais de saúde, de profissionais da assistência social, de profissionais de serviços essenciais que estão na linha de frente. A pandemia nos fez ver alguns invisíveis da terra, e valorizar a solidariedade. A pandemia tirou da invisibilidade sem tetos e tanta gente que sempre sofreu de forma silenciosa. Eu acredito firmemente que a sociedade pode aprender com isso. Com horror, com todo o rastro de destruição, de morte, de sofrimento que a pandemia trouxe. Mas eu acho que nós precisamos tirar uma lição disso, e eu tenho muita esperança que a gente vai tirar uma lição disso. Como disse o Boff, uma lição de um outro convívio social. A gente, boa parte da humanidade, dos nossos concidadãos, ficamos quarentenados durante meses, alguns estamos quarentenados. Isso mostrou que a gente, às vezes, não precisa de tudo aquilo, de todo aquele padrão de consumo alucinado, suntuoso, para poder viver. Que a vida pode ser algo mais simples, com valores mais simples. A pandemia mostra, e esse momento mostra para nós a necessidade de colocar a vida do ser humano acima de todo o resto. Acima do lucro, acima dos pequenos interesses, acima dos pequenos conflitos, das mesquinharias, acima da lógica de funcionamento desse sistema, que é uma lógica mortífera e que é uma lógica que privilegia e prioriza o ganho e a dominação sobre a vida das pessoas. E a natureza. É consenso entre os cientistas que, de algum modo, essa sucessão de epidemias e a pandemia da Covid também é resultado de uma invasão brutal do homem sobre a natureza. Vem dos animais, vem da destruição da biodiversidade, vem do homem ocupando espaços que não são dele. E a importância da gente rever a nossa relação com a natureza, da gente, inclusive, rever o quanto nós estamos caminhando para um suicídio coletivo, a necessidade de metas de carbono zero, a necessidade de trazer o tema dos combustíveis fósseis e da transição energética para energias limpas, necessidade de rever os modais de transporte, a necessidade de rever a forma como a gente se alimenta, a forma predatória, não é? Como se faz a expansão agrícola nas florestas, a necessidade de rever a lógica como a da indústria farmacêutica, que só se preocupa com o lucro e não com a cura. Tudo isso, eu acho que podem ser aprendizados, eu acredito firmemente que serão aprendizados, e a gente precisa batalhar para isso. E eu acho que, como mensagem final, Henrique, tem muita gente que está nos assistindo e muita gente que está vivenciando esse momento e, às vezes, duvida do que virá. Olhemos para a história. Vamos olhar para trás. Nunca, nenhuma opressão foi eterna. Nunca durou para sempre. Depois, mesmo dos invernos mais frios
e dolorosos, nasce uma primavera. E nosso papel hoje é semear, é regar, para preparar a colheita de uma nova primavera popular no nosso país e no mundo. É isso que nos cabe. E amanhã vai ser outro dia, nós vamos superar isso, nós vamos passar por isso, esse pesadelo vai acabar, está sendo doloroso, mas ele vai acabar, e nosso povo vai ter a redenção que merece. Obrigado, Guilherme, obrigado, Leonardo. Eu queria só citar aqui o nome dos compositoras do Enredo da Mangueira, sabe? A Manu da Cuíca, minha amiga, Tomás Miranda, Luiz Carlos Máximo, que são as pessoas que fizeram aquela letra belíssima que eu citei aqui. Você me ouve ainda, Gui? Você me ouve, Léo? Ouvindo sim, Henrique. Bem, eu quero agradecer a vocês. Eu sempre digo que eu aprendi com o Rubem Alves a diferença entre otimismo e esperança. O otimismo é quando você olha para a realidade, você fica otimista por causa de coisas positivas que estão na realidade, e você apreende racionalmente elas. Portanto, o otimismo depende de algo. A esperança, dizia Rubem Alves, ela independe. A esperança é uma força interior, em primeiro lugar, mesmo quando tudo é adverso. Então, por exemplo, qual era a análise de conjuntura do povo negro no navio negreiro, no porão daquele navio? Qual era a razão para o otimismo? Se o povo negro chegou até aqui, é porque houve momentos da história que ele precisou se alimentar da esperança. Assim como as mulheres diante das fogueiras da Inquisição, assim como os indígenas diante do fuzil da colonização. Portanto, a esperança é um princípio. Se o mundo é injusto, se o mundo é desigual, eu preciso esperar que ele seja diferente, eu preciso não me conformar com a realidade. Só que não basta isso. Não basta a esperança como princípio. Não basta a esperança como força interior. Não basta a esperança como vontade que vem de dentro. A esperança, como diz Paulo Freire, vem do verbo esperançar, ou seja, fazer a esperança acontecer. Isso não se faz sozinho, isso se faz coletivamente. Então, a esperança é um princípio que independe de qualquer coisa e é uma ação política, é uma ação coletiva. Naquela cozinha solidária, Boulos, do MTST, em São Gonçalo, eu vi a esperança acontecer. Quando o povo negro luta por liberdade contra o racismo, a gente vê a esperança acontecer. Quando as mulheres colocam a sua voz para tirar nós homens do lugar das vantagens machistas, a gente vê a esperança acontecer. Quando no campo os sem terra ocupam um latifúndio improdutivo e exigem reforma agrária, a gente vê a esperança se concretizar. Então, a esperança é um princípio, mas a esperança é, sobretudo, uma ação coletiva transformadora da realidade. E eu acredito, junto com vocês, que a gente pode esperançar o mundo, sim, que a gente pode transformar a realidade, sim. E tem um detalhe, quase ninguém, Boulos, quase ninguém, Leonardo Boff, lembra de Pilatos, lembra de Herodes, lembra do imperador romano, mas quase todo mundo sabe quem foi e quem é Jesus, pobre de Nazaré. Em outras palavras, no futuro, quase ninguém lembrará de Bolsonaro. Quase ninguém lembrará de Bolsonaro. Mas lembrarão de Dandara, lembrarão de Zumbi, lembrarão de Dom Helder Câmara, lembrarão de Frei Tito de Alencar Lima, lembrarão de Dorothy Sen, lembrarão de Bolo, de Leonardo Boff, lembrarão de mim, lembrarão de muitos, porque eles passarão. Mas a liberdade é teimosa, mas a vida é insistente, e nós vamos fazendo insurreição. Já nos deram a cruz, né, Leonardo? Já nos deram a cruz. Agora façamos a ressurreição. São tempos difíceis, o coração fica apertado, às vezes dá vontade de chorar, e é bom às vezes chorar, mas eu queria dizer o seguinte, vamos fazer com que as nossas lágrimas renovem as nossas próprias forças. Tudo que eles querem
os amantes do ódio, tudo que os amantes do ódio querem é justamente nos paralisar por conta do medo. Mas nós não estamos dispostos a parar. Nós não estamos dispostos a desistir e nós vamos continuar pegando a cruz para fazer ressurreição, para fazer insurreição, para fazer a esperança acontecer. Nos dias difíceis da minha vida, eu gosto de lembrar de pessoas que me trazem esperança. Tem um versículo bíblico, né, Leonardo, que fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu não chamei vocês dois à toa para conversar comigo num domingo de Páscoa, não. Eu chamei vocês porque vocês são duas pessoas que nos momentos mais difíceis da minha vida eu gosto de lembrar da existência de vocês, porque vocês são pessoas que me trazem e que me sinalizam esperança. Obrigado, Leonardo Boff, por sua trajetória. Obrigado, Leonardo Boff, por sua coerência. Obrigado, Leonardo Boff, pelos seus livros. Obrigado pelos seus artigos. Obrigado por sua humildade, por sua inteligência, por sua sabedoria, pelo seu compromisso com os despossuídos da terra. Boulos, obrigado pela sua coragem, obrigado pela sua sensibilidade humana, obrigado pelo movimento dos trabalhadores sem teto do qual você faz parte, obrigado por você abrir mão dos privilégios para caminhar junto ao povo, obrigado pela sua candidatura no passado, a Primavera Paulista, que vai voltar e que vai ser brasileira. Obrigado, Leonardo Boff, obrigado, Boulos, porque vocês são sinal de ressurreição e de esperança. Vamos com humildade. Não somos heróis. Não queremos ser heróis. Nós confiamos mesmo no poder da pluralidade, no poder da diversidade, nos formigueiros populares. Somos só mais uns militantes, dizendo pisa ligeiro, pisa ligeiro. Bolsonaro não pode com o nosso formigueiro. Fraterno abraço, vamos para cima, domingo de Páscoa, o futuro é nosso, o futuro nos pertence, vamos ocupá-lo. Fraterno abraço. Obrigado, Henrique, meu irmão. Obrigado, Henrique. Amanhã a gente se vê. Tudo bom.